Apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. São 8h26 em Foz do Iguaçu. Falar um pouquinho sobre a atividade aqui na fronteira, né? Dia 9 agora, amanhã, dia 9, é o dia que se comemora a independência na Argentina e tem uma previsão de reabertura da visitação das cataratas em território argentino para amanhã, feriado de independência. O anúncio partiu do governador da província de Misiones, Oscar Herrera. Ele será um teste para a retomada do turismo no Parque Nacional do Iguaçu e que todos os protocolos sanitários serão seguidos. Inicialmente, o atrativo deverá ser reaberto apenas para moradores de Porto Iguaçu, para depois ampliar a todo o país. Por enquanto, os brasileiros não terão essa oportunidade, porque as fronteiras continuam fechadas por ordem dos governos dos dois países, né? Tanto do argentino quanto do brasileiro. Então, a ponte da fraternidade que liga Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu foi fechada em 27 de março e somente caminhões de carga estão autorizados a cruzar a fronteira. Lembrando que a Argentina, Uruguai, Paraguai tem números avançando, mas de uma forma muito mais controlada, então teremos a possibilidade de reabertura das fronteiras entre esses países e não com o Brasil, pelo menos por enquanto. 8h27, da linha conosco o diretor do campus da UniOeste em Foz do Iguaçu, professor Fernando Martins. Fernando, bom dia. Oi, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Fernando, nós estamos iniciando uma discussão para tentar imaginar como estamos nos preparando, ou avaliar, né? Não imaginar, mas avaliar como estamos nos preparando para esse período pós-pandemia. E a academia tem um papel preponderante nesse processo, e tem demonstrado isso principalmente agora, utilizando o conhecimento de seus alunos em pesquisas, no desenvolvimento de projetos e também de equipamentos que estão sendo, inclusive, utilizados pelo poder público, né? Mas tem uma outra realidade aí, Fernando, que chama a atenção. São os alunos da rede particular que estão trancando matrículas, né? Como é que esse campo, que é o campo do conhecimento, como as nossas academias, as nossas universidades e faculdades estão se preparando para o retorno das suas atividades, Fernando? Olha, nós temos uma situação que não nos permite visualizar com objetividade, com clareza, o retorno das ações como elas eram. O mundo acadêmico como um todo tem tido uma série de ensaios, vamos colocar assim, ensaios de possibilidades de ação paliativas sobre o desenvolvimento de algumas atividades. Essas atividades, você falava no início da matéria de muitas matrículas sendo trancadas, assim por diante, elas têm se mostrado bastante ineficazes no processo. O chamado ensino remoto, chamado ensino à distância, ele tem evidenciado uma série de falhas, uma adesão não tão satisfatória e principalmente um caráter de exclusão muito grande. Nós não conseguimos atender a todos os estudantes com modelos tecnológicos, né? Então, o retorno, ele depende muito, o retorno está muito mais para o presente do que para o futuro, porque nós só conseguimos visualizar um retorno efetivo com a imunização das pessoas, com a construção de alternativas profiláticas efetivas, ou seja, com vacina e com remédios que incidam diretamente sobre a pandemia e sobre o vírus em si, né? Porque vai ser muito difícil, que a escola não foi pensada, a universidade não foi pensada para isolamento, para distanciamento social, e esse retorno sem a devida condição de combate à doença vai ser muito complicado. Os usos das tecnologias que têm sido feitos
ultimamente tem mostrado que nada substitui o professor, a sua turma, a socialização, o conjunto, a dinâmica que oferece. Estou dizendo a escola, também inserindo a universidade aí nesse processo, que é muito mais do que o conjunto de aprendizagem, é muito mais do que você escutar e ler e assim por diante. Você tem uma série de elementos que educam no processo, que vão além da relação de epistemológica, cognitiva, de eu vou ler, vou escutar o professor aqui na telinha do computador e vou aprender aquela coisa. O processo de ensino-aprendizagem é mais do que isso. E esse processo, enquanto nós tivemos esse momento de isolamento, ele está prejudicado. Fernando, nós estamos acompanhando, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusive afetando estudantes brasileiros, né, a conversão de muitos cursos em 100% remoto, com aulas 100% em ambientes virtuais, né? Nós não chegaríamos a isso. Nós temos um sistema de educação à distância já vigente e bastante abrangente no país, né? Ele já é significativo, mas assim, é muito distinto. A modalidade à distância não é ensino remoto, tá? Eu penso que a ferramenta do uso das atividades remotas, ela é bem-vinda e vai continuar, assim como já tinha sendo usado em bem menor escala, mas você já tinha experimentos. Vou dar um exemplo prático, eu que sou da universidade. Nós temos cursos de pós-graduação que formamos mestres e doutores, né? Com a crise do Estado como um todo, há muito tempo a gente tinha já adotado na pós-graduação a participação de membros da banca de outros estados ou de outros países de forma remota. Pontualmente, algumas atividades são possíveis, já haviam sido desenvolvidas, e com essa avalanche aí, acredito que algumas vão continuar, vão ser intensificadas a partir da experiência e do aprimoramento das ferramentas tecnológicas que nós temos tido nesse período. Fernando, porém, vamos só distinguir aí, desculpa antes de você seguir, a diferença entre a EAD, que é a educação à distância, e o ensino remoto. São modalidades distintas. A EAD é todo um conjunto pensado para que a instituição substitua os processos presenciais por processos virtuais. Então, desde a preparação da aula, o material, o formato de acesso, o formato metodológico, aonde que são feitas as atividades, o próprio material didático, toda a estrutura de aprendizado é feita para ser usada num ambiente virtual. Isso é educação à distância. Você tem aulas gravadas, pode ver aonde e quando for melhor para o estudante. Você tem um sistema de avaliação adaptado a esse processo. Você tem todo um sistema de leitura também, ambientes de leitura adaptados a esse processo. Isso é educação à distância, que já tem uma tradição no Brasil bastante efetuada. O chamado ensino remoto é diferente porque você não tem essa estrutura de apoio. O processo pedagógico não é pensado a ser distância. Ele é uma ferramenta na qual o computador ou qualquer outro mecanismo, dispositivo de mídia, te coloca diretamente em contato com o professor, diretamente em contato com os seus colegas. É um chat de bate-papo virtual, na qual você vê, você escuta, e a aula acontece, ao invés de ser em casa, ao invés de ser na escola, ela vai ser na casa das pessoas, mediadas pela tecnologia. Então, não é a mesma coisa, é ao vivo, com interação entre os sujeitos. Os materiais são os mesmos tradicionais, livro
mesmo, o professor vai falar, ó, você lê tal livro, tal texto, assim, assim, assado. Certo. E aí, muita gente, inclusive, tem livros, os livros de papel mesmo, que tem guardado, que são esses que usam e assim por diante. Se tiver que fazer um exercício, eu sou da área de humanas, não entendo muito dos números, né? Mas se tiver que fazer os exercícios no modo antigo, no papel, na caneta, no lápis e escrevendo, a educação à distância já migrou todos esses instrumentos para o ambiente virtual, né? É uma outra preparação. Tá, Fernando, nesse momento de uma certa acefalia, né, que não é de agora, já é de algum tempo no Ministério da Educação, e da necessidade de você ter um âncora, né, de ter alguém puxando, mediando essas novidades, como é que aqueles que estão na área se sentem? Olha, o momento como um todo, acho que a pandemia, ela já gera um desconforto, uma incerteza, uma situação instável muito grande. Para o caso da educação, mais ainda, porque nós não temos clareza e a prática vai mostrando algumas coisas que elas não são tomadas em consideração. Por exemplo, o ensino remoto tem se mostrado muito deficitário, né? Essa modalidade remota tem se mostrado muito deficitária. Nós estamos na UniOeste agora, nesse momento, fazendo um debate mais intenso sobre isso, né? Eu tenho defendido a tese de que nós vamos ter que fazer, qualquer decisão que nós tomemos, elas vão ter que ser parciais, porque você, dentro da estrutura de ensino remoto, por exemplo, o Estado do Paraná assumiu isso na educação básica. Você tem um número significativo que não tem acesso à ferramenta que te permite o ensino remoto. E o que nós vamos fazer com eles? Eles vão ficar fora? Eu vou dar a aula para todo mundo, mas 40% não tem acesso. E aí, o que eu faço com esses 40%? Não dá para fazer de conta que eles tiveram acesso e daí eles passam de ano e tchau, né? Nós temos que pensar uma estrutura que abranja também os que não têm acesso. E esse tipo de coisa, como você disse, por essa acefalia que nesse momento atual exato se manifesta e nós não temos um ministro da Educação, ela prejudica a possibilidade de organização, tanto no âmbito local como no âmbito nacional também. Nós tivemos aí muito tempo o pessoal teimando do MEC, quando tinha ministro ainda, teimando, não, vamos manter o Enem na mesma data, no mesmo formato. O impacto que isso traz para a meninada, principalmente para quem vai prestar o Enem, está terminando o ensino médio e quer entrar na faculdade, é muito efetiva essa inconstância, essa instabilidade. Do mesmo modo que você não tem condições de fazer um processo seletivo dessa natureza, e não tem mesmo. Imagina, o Enem são milhões de jovens em todos os lugares. Nesse momento, colocar essa moçada toda é você promover um open bar de vírus, né? Falar assim de engraçado, mas é verdade. Você juntar milhões de pessoas em espaços fechados aí é muito complicado. Então, já tinha que ter sido adiado há muito tempo. Porém, nós não sabemos ainda quando, como, em que situação, em que providências. Temos tido algumas sinalizações do âmbito central que às vezes mais confundem do que ajuda. Por exemplo, você tem já instituído que excepcionalmente para esse ano os 200 dias letivos eles não precisam ser observados à risca, né? Que nós temos uma legislação que institui, olha, você tem que ter pelo menos 200 dias de aula no ano. Então já tem uma portaria que define, esse ano não vai ser assim, você não precisa ter os 200 dias de aula. Para quê? Para incorporar essas demandas de outros formatos que não necessariamente os regulares.
Pois bem, isso é suficiente? Como que nós vamos lidar com a questão que eu falava há pouco, daqueles que não têm acesso? Então, nós temos uma letargia aí no processo que tem prejudicado a educação nacional. Aqui no Paraná são 7 universidades estaduais, se eu não me engano, né? Vocês têm conversado, os reitores têm discutido, os diretores têm debatido esse novo cenário? As universidades, né, têm um conjunto, uma associação, inclusive, chamada APS, tem feito os debates sobre as possibilidades, né? Nós aqui na UniOeste temos procurado trabalhar com muitas informações para poder tomar as decisões. Esses levantamentos, quantas pessoas têm condições de acesso, quantas não têm, como que é esse acesso, nós temos feito isso ao longo do tempo, refeito, para poder ter um diagnóstico bastante real, né? Logo no momento que começamos esse processo de pandemia, de não ter aula, logo não, nós ainda ficamos, como todo mundo, um pouco atarantados aí, sem saber como lidar com a coisa bem no comecinho, mas oferecemos uma série de atividades não obrigatórias, essa é a diferença, né, de ensino e de extensão para manter o vínculo com os nossos estudantes, né? Então, nós temos cursos livres que, inclusive, pode ser feito pela comunidade, acontecendo aí há mais de 2 meses, com os professores trabalhando com os alunos. E nós estamos pensando nesse momento, tem uma comissão pensada como nós vamos fazer com as aulas efetivamente, né? Se existe possibilidade de fazer atividades remoto, se essa possibilidade é para todos, Oi? Continuamos? Sim, sim. Ah, tá, que fez um barulhinho. Se essa possibilidade existe para todos, se não vai deixar ninguém de fora. Então, esse momento, nós temos tido esses cuidados e avaliando os casos. Como eu disse há pouco, eu tenho clareza que nós não vamos conseguir instituir uma norma universal e única para todos. Por quê? Porque são cursos e realidades diferentes. Fernando. Vou dar um exemplo para você. Não tem condições de pegar os alunos da área de saúde nesse momento de pandemia, de grande vulnerabilidade e de risco, e o aluno que entrou no primeiro ano que tem que fazer observação nos hospitais, por exemplo. Observação, primeiro ano, acabou com 17 anos, não tem todas as ferramentas de conhecimento possível. Geralmente eles começam a ir lá ver como é que funciona a rotina, como é que a gente vai expor essa meninada nesse momento com essas condições. De outro lado, o final do curso da área de saúde, eles já estão e não pararam, então intensamente trabalhando na linha de frente, estão fazendo ações de combate à pandemia, de combate ao Covid e assim por diante. Então são situações diferentes dentro do mesmo curso e situações diferentes também entre os cursos. Você tem realidades distintas, você tem alguns cursos com melhores condições de vida que vão incidir em acesso, né? Você vai ter curso que pode ter 100% de acesso e estrutura para você trabalhar de modo online. Agora você vai ter curso, né? E aí a gente tem estimado entre 30% e 40% no conjunto da UniOeste, nos levantamentos que foram feitos, que não tem acesso a tecnologia de contato à distância, ou seja, ou que não tem computador, ou que seu celular não tem internet, ou não tem até celular, ou não tem conexão, ou não tem condições em casa. Você tem um computador para uma família de 5 estudantes e não tem condições de alinhavar um processo de estudo para todos os estudantes, e aí a prioridade de um ou de outro. Então nós temos esses limites
para resolver, e é o que nós estamos quebrando cabeça agora, conversando entre a gente, conversando com o estudante, com o professor, com o agente universitário, para ver como é que nós vamos resolver isso. Isso acontece aqui e entre as universidades todas. Cada uma tem a sua dinâmica. Nós temos universidade que já está fazendo aula remota há algum tempo. Essas experiências vão mostrando que deu certo, que não deu certo para as outras. E tem universidade que a maioria delas estão agora, nesse momento, fazendo um debate interno para como que vai se posicionar em relação a isso. Fernando, para encerrar, iniciativas das reitorias e diretorias ou faz parte de uma estratégia, de uma política do governo do Estado? São iniciativas de cada instituição dentro da sua autonomia, né? Cada universidade, com a autonomia universitária, ela tem tido, construído possibilidades a partir da sua realidade local. Você não tem uma estrutura geral, nós não temos uma ordem no Paraná ou no Brasil que fala, vocês têm que fazer isso, vai ter que voltar a partir de tantos, né? São organizações autônomas locais que têm sido construídas. Ok, então. Fernando, muito obrigado por suas informações, um bom dia a você. Seus ouvintes, e que todos fiquem bem, tomara que isso passe logo. Tá certo, obrigado. Conversei aqui com o Fernando Martins, diretor do campus da UniOeste em Foz do Iguaçu, são 8h47. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços. 8h47. Todos os dias, novos casos do coronavírus são registrados no Paraná. Só nas